Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água, e Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Vejo que és um profeta. Os nossos pais adoram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pela Rádio Colmeia, estamos
pouco mais da metade deste tempo da Quaresma. E a liturgia quaresmal, é importante que a gente saliente, é uma liturgia catequética. Hoje as nossas crianças vêm uma vez por semana, num horário separado, fazer a catequese, que muitos às vezes entendem como aula. Mas na igreja primitiva, o catecúmeno, ou aquele que estava sendo iniciado na fé, era preparado para receber os sacramentos durante a liturgia quaresmal, durante o tempo da Quaresma, e recebia então os sacramentos na noite santa da ressurreição do Senhor, a vigília pascal. Por isso que toda a catequese da igreja, ela é um processo mistagógico. O que é esse palavrão, padre? A palavra água em grego significa conduzir, por isso pedagogo. Então, toda a catequese da igreja, ou na igreja, precisa nos conduzir a nos encontrar, a fazer a experiência do mistério, que é o próprio Cristo. Por isso que não se faz catequese sem vir à missa. Não tem como pensar em alguém que está sendo iniciado na fé, no caso uma criança, que vem na aula de catequese, que não é aula, e não vem para a missa. Então a importância, da Eucaristia, da missa, não só como uma celebração ápice da nossa fé, mas também é uma forma de nós nos catequizarmos, de nós aprendermos sobre aquilo que Jesus deseja de nós e o que Ele fez por nós, que já é a própria missa, o sacrifício atualizado na cruz do Calvário. Então essas liturgias agora, tanto neste domingo e nos domingos próximos, vai ressaltar a dinâmica batismal. Por isso que nós temos este encontro tão belo, tão bonito, de Jesus no poço com a mulher samaritana. Aliás, parabéns às nossas mulheres, Hoje é considerado o Dia Internacional da Mulher. Então Jesus chega nesta região da Samaria, nessa cidade de Sicar, uma cidade também muito importante, para os judeus, porque foi ali em Sicar ou Siquém que houve o embate de Josué, e ali então Deus se mostrou como sendo o verdadeiro Deus de Israel. E depois nós temos esse poço nesta cidade, que foi dado a José por Jacó. Então o poço é um lugar muito importante, é o lugar do encontro. Então seria como que para nós a praça, a praça da igreja, que tinha antes o coro, os mais antigos, o coreto, os mais antigos vão lembrar disso. E as pessoas iam ali para se encontrar, para bater papo, e os adolescentes também iam ali para flertar com as meninas. Era ali que todo mundo se encontrava. Então no tempo de Jesus não era diferente. Então esse poço, o lugar onde as pessoas iam buscar água, que é o sinal da sobrevivência, também era o lugar de encontro. E justamente é nesse poço que há esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas é importante a gente salientar algumas particularidades que o evangelista João coloca, que não é à toa, para que a gente possa entender a catequese presente nesse encontro com Jesus, com a mulher samaritana. Porque João faz questão de falar o horário.
E o horário que João cita que Jesus se encontrou com a mulher é qual? Ao meio-dia. Bom, se tem um horário que a gente não sairia de casa para buscar água num poço, seria meio-dia. Porque meio-dia o sol está mais forte, está no centro. É o momento de maior iluminação do dia. O momento em que o sol mais toca a terra. Então não é à toa que esse encontro se dá meio-dia. Meio-dia é a hora sexta. E o que aconteceu na hora sexta com Jesus? Ele foi crucificado. E é interessante, porque João faz questão de dizer que Jesus chega ao meio-dia cansado. Então é uma referência clara ao Calvário. Ele que carregou a cruz, chega cansado ao Calvário e ali será crucificado. E depois, alçado na cruz, nós teremos a belíssima imagem que também está presente no Evangelho de João, quando Jesus tem o seu coração transpassado pela lança do soldado romano. Diz que do seu coração verteu sangue e água. Então, ao realizar a salvação no sacrifício do Calvário, essa água que sai do seu lado, essa fonte de água que jorra para a vida eterna, ou sempre foi lido pelos santos padres como sendo o sacramento do batismo. E veja que bonito, que Jesus trava um diálogo com essa mulher, e não é comum um homem, quando está sozinho, conversar com uma mulher. De um modo geral, quando um homem se dirige a uma mulher, estando só ele e ela, é porque ali há uma intenção de casamento. Há, na linguagem que a gente diz, um flerte. E no entanto que o texto de João diz que a mulher meio que dá um corte em Jesus. Fala, opa, como é que tu, sendo um judeu, vem falar comigo que sou uma mulher samaritana? Não é à toa que nós temos sempre esta imagem belíssima da igreja que somos nós, como sendo a esposa de Cristo. Não foi à toa que o primeiro sinal que Jesus realizou no Evangelho de João foi transformar a água em vinho numa festa de casamento. Porque o casamento, a união de amor entre Deus e a humanidade, foi perdida pela infidelidade de Adão e Eva. Agora, Jesus quer restituir, reconstruir este casamento que a humanidade perdeu pela sua infidelidade. E qual é o lugar que ele vai restaurar este casamento? Na cruz. Por isso que o autor João é belíssimo. Ele vai dizer que Jesus vai permanecer 2 dias na Samaria. Significa que ele vai sair qual dia de lá? No terceiro dia. O terceiro dia, ou o primeiro da semana, é o dia da ressurreição. Então veja esse diálogo amoroso, este encontro amoroso de Jesus com a samaritana. E quando a mulher o repreende, dizendo que ele não deveria estar falando com ela, porque primeiro ele é um homem e depois ele é um judeu.
E judeus não se davam com os samaritanos, justamente porque os samaritanos foi um povo que acabou não aceitando os livros históricos, veterotestamentários, apenas o Pentateuco, e se deixou influenciar por outras religiões, por outros povos, e a tal ponto de cometerem a heresia para o judeu de construir um templo, negando assim o templo de Jerusalém, porque para o judeu, ou todo judeu, deveria ir uma vez ao ano oferecer sacrifício no templo de Jerusalém, e os samaritanos eram meio que independentes, eles tinham lá o Monte Garizim. Então, veja, Jesus não deseja estabelecer ou restabelecer a aliança de amor do povo com Deus, só o povo de Israel. Jesus não veio para salvar o povo judeu, Jesus veio para restituir esta aliança, este casamento, esta relação de amor com Deus, com toda a humanidade. A proposta de salvação não é mais um dado étnico. Então eu vou me salvar porque eu sou filho de mãe judia. Eu vou me salvar porque eu sou deste ou daquele povo ou nação. Não. Em Jesus, como eu costumo dizer, nós temos a democratização da graça e da salvação. Por isso que Jesus, nesse diálogo com esta mulher, vai dizer: olha, quando ela questiona qual lugar Deus deve ser adorado, em Jerusalém, como fazem vocês os judeus, ou no Monte Garizim, como nós samaritanos, Jesus diz: olha, vai chegar a hora, e a hora está chegando. Veja de novo uma menção à paixão. Qual é a hora de Jesus? É a hora que ele vai entregar a sua vida para salvar a humanidade. E Jesus diz: vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Ou seja, esta hora em que Cristo vai doar a sua vida pela salvação da humanidade inteira, ou seja, agora a salvação vem pela fé e pela adesão à pessoa de Jesus Cristo. Então a nossa salvação vem porque ao contemplar aquele homem pregado na cruz, nós vemos nele o nosso único e verdadeiro Salvador. Então a salvação vem pela fé, através da adesão, do reconhecimento de Jesus como o Filho de Deus encarnado, o nosso Salvador. E a nossa salvação vem, no caso concreto, ou se inicia a partir do sacramento do batismo. O dia que fomos batizados, nós fomos submersos nessa dimensão da Páscoa de Cristo. Por isso que no momento do batismo das crianças, mesmo a criança tendo uma tenridade, a gente fala muito em morte. Sepultado com Cristo pelo batismo, ressuscitamos com Ele para a vida. Porque no dia do nosso batismo, nós obtivemos a certeza da nossa salvação. Então a salvação agora vem pela adesão a Jesus Cristo. Veja que bonito. E depois, a mulher, eu não li o texto todo, se vocês quiserem podem ler em casa, porque na liturgia às vezes fica muito extenso, não dá para o padre enxugar tanto a homilia, é complicado de refletir esse texto, porque ele é grande, tem muitos elementos teológicos belíssimos. Mas se vocês lerem o texto todo, vocês vão ver que a mulher vai deixar o cântaro e vai até a cidade dizendo que encontrou o Messias. E depois eles vão voltar, se encontrar com Jesus e vão dizer: agora nós acreditamos, não porque você nos falou, mas porque nós ouvimos e vimos e cremos que Ele é o Salvador. Então veja que bonito, ela foi buscar a água,
e depois que se encontrou com Jesus, não precisou mais da água, porque Ele é essa fonte de água viva. É um pouco da nossa experiência de Quaresma. A verdadeira fome nossa não é de coisas, mas é de sentido. Não adianta ter tudo, ter acesso a tudo e não ter um sentido para a vida. Tem muita gente abastada que sofre de depressão, que sofre de sentido. Sabemos que precisamos das coisas para sobreviver, mas quando a gente se encontra, faz um profundo encontro com a pessoa de Jesus Cristo, um encontro amoroso, tudo torna-se mais com sentido em nossa vida, até o nosso sofrimento. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós temos Moisés que toca com a vara a rocha, que sai água, porque o povo estava lamentando, buscando outros deuses, porque você nos tirou do Egito para morrer aqui de sede e fome no deserto. Então, às vezes, o sofrimento, as dificuldades, nos tentam a deixar a Deus. E é preciso que a gente encontre sentido, inclusive nos sofrimentos e nas dificuldades, como Cristo nos salvou pela cruz. O sofrimento também nos educa, o sofrimento nos ensina. Foi pelo sofrimento que fomos resgatados. Então, quando a gente faz esse processo de encontro amoroso com a pessoa de Jesus, as coisas terrenas, embora sejam necessárias para a nossa sobrevivência, mas nós não depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa vida nas coisas terrenas, porque Ele é essa fonte que nos sacia. Mas é preciso que nós façamos esse encontro. Por isso eu dizia que todo o processo de catequese na igreja é mistagógico. A catequista, vocês pais, os padres, nós somos instrumentos, nós somos aqueles que vamos apontar, que vamos conduzir as pessoas a Jesus, mas são as pessoas que precisam fazer essa experiência de encontro amoroso com Ele. Porque o cristianismo é a religião de uma pessoa, não de uma ideia, e essa pessoa tem nome, não é o padre, não é o catequista, não é o pregador X, nem o pregador Y, é Jesus. E muitas pessoas se perdem na sua vida de fé, porque depositam a sua confiança nas pessoas, ficam depositando sua vida, sua confiança em um ser humano, e aí se decepcionam. Então todo o nosso esforço, como cristão, como aquele que foi salvo por Cristo pelo batismo, como aquele que o ama, é ajudar as pessoas a também fazerem essa experiência de encontro com Jesus, encontro amoroso, para que elas possam mudar de vida. Então também queremos pedir nessa Eucaristia, que nós possamos ser esses instrumentos, que conduzam as pessoas a esta fonte de água viva, que jorra para a vida eterna, que é Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, que neste tempo de Quaresma, a gente possa também ter esse gesto da mulher samaritana, deixar o nosso cântaro e descobrir a beleza de sentido que vem dessa relação de amor com Jesus, que nos salvou, e através da sua Páscoa, que estamos nos preparando para celebrar, vai restituir este casamento perdido pela infidelidade entre Deus e a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para